paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aleph. Esse aqui é o nosso programa O Divã, #5. O tema de hoje é um tema muito especial. Vamos falar sobre transtornos alimentares. E pela primeira vez nós teremos um programa multidisciplinar. Estou até emocionado recebendo convidados de outras áreas da psicologia. Nós temos uma psicóloga, nós temos aqui uma fonoaudióloga e nós temos um nutricionista para não ser um cavaleiro solitário aqui nesse programa. Então, estamos aqui com nossos convidados, nosso querido Diego, nutricionista, ele é pós-graduado em esporte e estética. Temos ali também nossa amiga Patrícia, que já fez um programa conosco aqui, Relações Familiares com a Remedite. Patrícia, ela é psicóloga clínica e psicóloga escolar. Sim. E também está fazendo especialização em terapia cognitivo-comportamental. E ali nós temos a nossa Larissa, fonoaudióloga. Ela é fonoaudióloga, tem especialização em cuidados paliativos e está fazendo mestrado em fonoaudiologia. Tá certo? Gente, que tema é esse, Falar sobre transtornos alimentares, um tema bem antigo, Um assunto que a gente já escuta bastante na nossa formação. Eu queria saber, assim, de vocês, Patrícia, começando por você, o que seria transtorno alimentar? Certo, então, primeiramente dizer que é um prazer estar aqui, gente, com vocês. Uma equipe de peso. Uma responsabilidade, E o transtorno alimentar seria esse distúrbio, esse relacionamento com a alimentação disfuncional que traz prejuízos à questão da alimentação à vida da pessoa, Nós conhecemos a bulimia, a anorexia, tem outros também que eu anotei aqui, que é o TANI, transtorno alimentar não especificado, isso segundo o DSM, 5, e transtorno de compulsão alimentar, são os principais, porque existem mais transtornos, em termos em relação, baseado no DSM-5, Então, assim, tudo que está relacionado a esse distúrbio, a esse relacionamento com a alimentação que está trazendo prejuízos, tanto social, afetivo, emocional, e fisiológico também. E você, Diego, o que tem a falar sobre transtorno alimentar? Cara, esse é um assunto que ele é muito, como você falou, ele é antigo, mas ele é muito atual, porque hoje ainda mais a gente consegue ver os inúmeros casos de pessoas com essa disfunção com relação à alimentação, hoje principalmente porque as pessoas estão em busca, sempre, na verdade o padrão de corpo mudou. Então a gente tem essa venda do mundo pela sua busca estética exagerada. Então isso trouxe um prejuízo muito grande da vida, principalmente de muitos adolescentes. Enfim, a gente vai abordar, acho que, coisas bem bacanas hoje, nesse episódio aqui. Eu tenho certeza que vai contribuir para a vida de muitas pessoas. Tá bom. Gente, então assim, vamos lá. Tem uma questão que me chama a atenção, de duas palavras específicas, compulsão e transtorno alimentar. Tem alguma diferença? E se tem, qual seria a diferença de compulsão alimentar e transtorno alimentar? Diego, quer falar primeiro? As damas primeiro. As damas primeiro, por favor. As damas da piscina. A compulsão é um tipo de transtorno, Às vezes a gente está assim, num grupo de pessoas, eu estou compulsiva por chocolate, usa esse termo. Eu estou compulsiva por comer tal coisa, tomar refrigerante, sei lá. Usa-se esse termo muito frequentemente, mas na verdade, a compulsão é um transtorno. É um tipo de transtorno. Então, se você está comendo demasiadamente um tipo de alimento, um chocolate, alguma coisa que não faz bem para a sua saúde, não significa exatamente que você está tendo um transtorno de compulsão alimentar, mas você está descontroladamente ali comendo um alimento que pode levar a isso. Sim. Pode desencadear, certo? Mas, em contrapartida, esse nome compulsão é um nome de peso, digamos assim, se é assim que eu posso me referir, Por quê? Porque a compulsão, ela se trata de um transtorno, um tipo de transtorno de compulsão alimentar. Então, é muito importante entender, que não é simplesmente essa desregulação que eu mesma estou buscando, procurando de comer algo demasiadamente, tendo consciência daquilo, a questão do transtorno é muito mais além do que isso, É um descontrole realmente
em várias áreas da vida da pessoa, né, que vai desencadear ali muitos malefícios, né, muita coisa ruim, muitas disfunções, né, que a gente chama. A gente sempre está associando, né, a compulsão alimentar ao volume, né, exagerado sobre determinado alimento ou determinada refeição. Né? A pessoa começa a comer de forma desenfreada, né, pela compulsão. Eu preciso disso aqui. E ela começa a se abastecer daquele alimento, começa até não aguentar mais. Né? Isso aí pode desencadear outros fatores dentro dos transtornos alimentares, né? Que aí alguns são, vamos supor, um exemplo. Ela come tanto, mas depois ela se arrepende e aí vai lá, bota o dedo na garganta, quer colocar tudo pra fora, por quê? Porque bateu um arrependimento, né? E aí ela vou engordar, né? Comeu, satisfez aquilo que ela queria, né, satisfazer, que era aquela compulsão por comer tal alimento ou tal refeição, e aí depois ela quer colocar tudo pra fora porque se arrependeu e viu que aquilo ali estava causando mal. Puxando um pouco a sardinha pro meu lado, né, na psicanálise, a questão da boca, ela é uma zona também de prazer, né? Então, por ser uma zona de prazer, ela acaba sendo também uma zona perigosa, né? Quando a gente não tem um certo controle. Eu percebi na fala de vocês, por exemplo, que parece uma evolução, né, Diego? Sim. Patrícia, de uma compulsão que tem uma característica de transtorno, né? Sim. Então, assim, parece muito isso, né? Uma escalada. Sim. Ao ponto de chegar, a compulsão parece muito um comportamento que pode se tornar esse transtorno. Sim, porque tudo vai envolver, né? A nossa relação com o alimento, ela é uma relação muito delicada, né? Você precisa ter esse freio, você precisa ter esse autocontrole, né? Autogoverno, e acaba que quando você não tem, você pode ir para... É como você está com um problema de ansiedade e você não ter ajuda, não ter todo o suporte necessário e você passar o limite ali, a faixa de limite da pessoa, ocasionando, né, transtornos, como o transtorno de ansiedade, por exemplo, generalizado, a fobia social, enfim. Então, vai ultrapassando o limite. Se você não tem um freio, se você não tem consciência de que aquilo pode te fazer mal futuramente, eu estou falando de uma coisa consciente, né? Porque existem pessoas que têm muita dificuldade com essa questão da alimentação por causa de algum trauma ou de alguma situação que aconteceu ou porque vem carregando esse problema, né? Há um tempo já desde a infância, né? E eu vejo tudo muito ligado, né? As emoções, com a questão fisiológica, né? Vai ligando, vai interligando demais e acaba indo para esse caminho aí. É como você falou, vai desencadeando, né? Como um efeito dominó, né? É porque a nossa relação com a comida não é algo que a gente iniciou hoje. Sim. É algo que foi iniciado desde quando a gente nasceu, né? Se a gente pega um bebezinho lá, né, nos braços da mãe, ela tem, né, contato com o leite materno, e aí vem depois a fórmula, vem a introdução alimentar, enfim. A nossa relação com a comida, ela é além, né, do hoje. É algo que foi construído durante muitos anos. Então ela está dentro de várias etapas da nossa vida e de várias emoções, enfim, de várias coisas que a gente passou durante a vida, né? Então faz parte. Ninguém ensina o bebê a sugar o peito da mãe. Ele já começa esse processo de sucção e deglutição, né, que é se alimentar, desde o ventre. Isso. A gente passa engolindo o próprio líquido amniótico enquanto está dentro do ventre. E a questão, né, chupar o dedo e tudo mais, remete ao prazer oral, como a Aleph tinha dito antes. E até em alguns casos, por exemplo, eu me lembrei, em alguns casos de cuidados paliativos, quando a pessoa, por exemplo, é fumante, tem a questão do prazer oral também, o cigarro. Às vezes sente muita vontade, ou de fumar, ou então de comer, para substituir o vício. Às vezes isso acontecia com alguns pacientes que chegavam na enfermaria. É verdade. Gente, então assim, falando pro pessoal que está em casa, né, eu acho que vale muito a pena isso, pela quantidade de ouvintes que a gente vai ter aqui, né? Não somente ouvintes, não rádio, né? Ouvintes, mas também pessoas que estão assistindo, nos vendo. Gente, como é que a gente pode identificar? Eu queria que vocês pudesse trazer para a gente isso, como alguém pode identificar que ele tem algum tipo de sinal de compulsão, de transtorno alimentar, né? Eu vou deixar essa pergunta primeiro para minha amiga, né? Porque geralmente a gente consegue também identificar isso no consultório, tá? Mas na maioria das vezes vem encaminhado, né? De um profissional que já foi dado o diagnóstico, né? A gente consegue acompanhar em conjunto com outro profissional. Então, por favor, minha amiga. Sim. Na verdade, quando o paciente ele vem ao consultório e ele traz as demandas, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu acho que eu estou com compulsão. Eu acho que eu estou
tendo isso, aquilo. Eu li no Google, eu li, né? Mas quando você ele vai relatando os sintomas, e assim, se eu for aqui listar algumas coisas, né? Eu posso até falar, mas é muita coisa envolvida, entende? É uma anamnese que a gente tem que fazer ali de acordo com a relação que a pessoa está tendo, não só com a comida, mas com tudo aquilo que envolve ela. Né? Então, por exemplo, eu recebi uma paciente no meu consultório que teve um trauma, né, na infância, e esse trauma acabou trazendo para ela como é que eu posso dizer? Essa relação ruim com a alimentação. Então, ela o quê? Ela não conseguia se alimentar, né? Estava muito magra e estava com muitos problemas. Outra menina que eu acompanhei, não como psicóloga, mas como pastora, né? Ela chegou na igreja falando sobre a questão dela, do relacionamento dela, porque ela era obesa, fez uma dieta, né? E ela emagreceu 38, 40 quilos. E ela começou a ir para a academia e nesse relacionamento, o que é que ela fazia? Ela queria comer muito, porque ela veio de um histórico, né, de comer bastante, e ela comia o que ela queria, se satisfazia, aí daqui a pouco ela ia para o banheiro, né, vomitava, e aquilo começou a acontecer, né, como a gente está falando aqui do efeito dominó, constantemente, frequentemente, a ponto de se caracterizar como bulimia, né? Então, isso vai muito do contexto da pessoa. Ela era obesa. Ela era obesa, tinha problemas com a autoestima, com a autoimagem dela, né? E aí, por isso que eu tô falando, que engloba bastante coisa, né? Tem a baixa autoestima, tem a questão da autoimagem que tá ali distorcida para a pessoa, né? Porque ela já estava com um corpo bom, ela já estava, né? Não é que ela não podia comer alguma coisa que ela sentisse prazer, ela poderia, né? Mas ela o tempo todo estava ali, eu vou engordar os 38, os 40 quilos, entendeu? Então isso trazia muito, muito malefício para ela, a ponto de ocasionar a questão da bulimia, né? Então ela foi e teve que ser acompanhada, né? Foi para o médico, foi para o psicólogo, e tem casos que também vai para o psiquiatra, né? Para o nutricionista também. Então tudo isso acaba trazendo o quê? Muito do contexto, né? Trazendo não. Isso engloba muito do contexto, isso engloba muito da situação da pessoa, né? Então, ela vai trazer sintomas, né, característicos da bulimia, que a gente sabe, né? Mas muito mais do que isso. É o contexto da história de vida dela, né? Show de bola. Às vezes é tão bem disfarçado, né, que se você não fizer essa associação com outras coisas, acaba que mascara. Isso. Sim. Digam, e aí, o que é que tu vê, assim, você pode trazer tanto da experiência do consultório? Eu costumo falar aqui que a clínica, ela é uma pesquisa, né? A gente vai aprendendo com os pacientes que chegam no consultório da gente, né? Você também. O que tu tem identificado, assim, né? Nesse processo das pessoas de identificação do transtorno? O transtorno, no meu caso, né? Assim, a minha prática clínica, eu tenho bem menos casos com relação a transtornos alimentares, tá? Mas, juntamente com um transtorno, que é algo que, se não for tratado, vai desencadear, né, é a questão da relação, né, de cada indivíduo com a comida. Então, no consultório, né, durante a anamnese, a conversa que a gente tem com o paciente para poder identificar as características dele, a relação dele com a comida, então a gente consegue, nessa conversa, ter esse feedback do que é atrativo aos olhos dele, do que é que ele gosta de fazer, o que ele gosta de se alimentar, né, e através da quantidade dessas refeições. Às vezes tem paciente, né, tem pessoas que eles são totalmente voltadas a essa associação por causa de algo que eles viram no passado, né? Então, o que fez com que ele adotasse aquele comportamento, né? Sendo ele um comportamento bom, um comportamento ruim, né? Existem vários casos. Eu tenho até um caso de alguém muito próximo de mim que ela era totalmente magrinha, né? E era rejeitada pelas pessoas, e era rejeitado pelo namorado na época. E aí, devido a essa rejeição, depois do término do namoro, ela disse, não, então agora eu vou ficar, eu vou cuidar de mim por causa dele, para ele ver que eu sou alguém que ele tem que valorizar. Aí começou por causa de um gatilho, né, errado, equivocado, né? Ela começou a treinar, começou a comer melhor, né? Mas isso foi pelo motivo errado, né? E isso trouxe depois, né, prejuízos emocionais que precisam ser consertados.
né, durante o processo de vida. Porque quando a gente chega, que a gente consegue identificar o porquê que ela está fazendo aquilo, que é o motivo errado, né? Ela não tem que fazer isso porque alguém deixou ela, Sim, mas claro. porque ela precisa se cuidar para ela mesma. Se amar, Se né? amar. O relacionamento dela com ela mesma. Com ela né? mesma. A questão da autoimagem, a questão da autoestima, né? Tudo vai englobando, né? Vai perpassando. Tudo se conecta. A gente Tudo se fala conecta. muito sobre autoimagem. Eu acho que por isso que vale muito a pena a gente ter reforçado a importância desse programa ser um programa muito profissional, justamente para ter esse diálogo, né, de profissionais de áreas distintas, pensando num tema só. Sim. Porque acaba se ampliando. Você falou, por exemplo, sobre a questão da relação da pessoa com a alimentação. Eu queria até passar para a Larissa, né, a fala dela, para ela ter uma experiência sobre o tema da comida afetiva, né? Você poder explicar para a gente o que seria a comida afetiva, né? E como a comida afetiva ela pode se relacionar com o transtorno alimentar. Comida afetiva é qualquer comida assim que você goste de comer, sinta um prazer. Mas não é qualquer comida. É quando eu, por exemplo, falo comida de infância, a comida da sua avó, a comida da sua mãe, aquela comida especial que pra você tem um significado diferente. É um arroz de leite, mas é o arroz de leite da minha avó. Eu procuro em todos os lugares e não encontro, só a minha avó consegue fazer esse arroz de leite. E são comidas assim. Porém, quando a gente está triste ou muito feliz, a gente busca, a gente comemora, né? Nossa cultura comemora com muita comida. Casamento tem que ter comida, festa de aniversário tem que ter comida. Até em velório se tem comida, às vezes, né? Pra poder... Pós-culto tem comida. Pós-culto tem comida. A gente gosta de comer. A gente gosta de comer. Então, olha só como nossa cultura envolve tanto, assim, o hábito de se alimentar, né? Sim. Então, a comida afetiva tem esse lado. Você come porque você gosta, sente prazer. Porém, quando em excesso, ela pode vir a desencadear esses transtornos. Como, por exemplo, eu estou ansiosa, aconteceu algo terrível comigo, vou descontar tudo na comida. Ou então não tem nada pra fazer, eu vou ficar beliscando todas as comidas que tem na geladeira. Tudo isso é o lado negativo, né? Quando a gente busca a comida afetiva como um escape. Eu estou muito triste, eu estou depressiva, vou me afogar no chocolate. Isso. Entende? Ou então quando acaba o relacionamento, né? Vai lá tradicionalmente. Justamente isso que eu estava pensando quando você estava falando, de como a ansiedade, às vezes, ela está muito conectada também a esse questão do alimento, né, Diego? De você estar ansioso e acabar transferindo isso para o alimento. Em diversos contextos de ansiedade, né? Por quê? Aí a gente volta para o começo. Porque a alimentação, ela pode tanto transmitir uma ideia de suprir algo de ordem emocional, partindo da perspectiva física, como também pela via de prazer oral, que a alimentação também envolve, né? Como é que vocês analisam essa sociedade ansiosa, né? Tristonha, né? Relacionando com a questão do alimento? Agora eu quero. Vai que é tua. Na verdade, assim, eu estava conversando com vocês, né? A gente, antes, se preparando para esse momento, e eu refletindo, né? Todos os pacientes que chegaram até a psicoterapia, eles apresentavam ansiedade ou depressão, sempre tinha o quê? Eu estou... Depois que eu comecei com esses sintomas, eu estou comendo muito. Depois que eu comecei com esses sintomas, eu não estou comendo quase nada. Eu engordei muito, eu emagreci demais, eu estou muito magro. E aí você entra num processo de investigação, por quê? Porque um dos sintomas da ansiedade é o quê? É esse distúrbio alimentar, né? Ou está comendo demais, ou está comendo de menos. E é muito particular isso, é muito individual. Porque, por exemplo, eu estava pensando, né? Quando meu marido, que na época era meu noivo, terminou o noivado comigo, viu, amor, você está assistindo aí? Parabéns! Lá vai roupa agora. Lavar roupa suja agora, vamos lá. E aí ele terminou o noivado comigo, então eu amo comer, né? Olha, chegar na minha casa, eu quero fazer um café, eu gosto de fazer comida, eu gosto de cozinhar para as pessoas, né? Eu gosto hora, de... assim, uma hora do café da tarde lá. Já na minha casa, né? Vocês Lá, né? são convidados. É mesmo, eu vou dizer, meu Deus. Então, aí eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer isso para minha família, para os meus amigos, enfim. Então, quando ele terminou o noivado comigo, eu fiquei muito triste, muito angustiada, né? Eu não cheguei a ter uma depressão quadro depressiva, mas eu fiquei muito triste. Então, eu não tinha prazer em comer.
E foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu. Minha mãe percebeu, porque minha mãe sempre, você gosta muito de comer, minha filha e tal, porque ela sabe, né? E aí ela, minha filha, você não vai comer? Não, mãe, não quero, sabe? E ali fui emagrecendo muito, emagreci demais. Foram 3 meses nesse processo. Já tem gente que chega no consultório com ansiedade e diz, eu tô comendo as paredes, né? Então, um movimento inverso. Então é muito particular. Então, quando eu estou também muito ansiosa, vai acontecer alguma coisa. Eu fico catando biscoito, eu fico catando bolo, eu fico catando as coisas lá dentro de casa, né? Pego um leite condensadorzinho, inventa alguma coisa, gente. Viu, doutor? Por favor, viu? Me ajuda. O frango que sobrou. Entenda uma coisa, nunca vai ser algo voltado para uma refeição saudável, entre aspas. Por quê? Porque a associação que a gente tem de sabor e de cultura de celebração, né, como Larissa falou, é o quê? São comidas de aniversário, são comidas de festa. Então, geralmente, nesse tipo de convívio, a gente está comendo muita coisa saborosa, né, ricas em açúcares, em gorduras, enfim. Então, ou seja, a gente sempre que a gente está nisso aí, esse gatilho, é sempre para comer algo que seja, né, que seja mais calórico, que seja mais gorduroso, enfim, mais doce. Tem uma explicação para isso, de procurar comer desse tipo, com açúcar, com gordura? No meu ponto de vista, tá? Vendo do meu ponto de vista clínico, né, daquilo que eu tenho observado com os pacientes, né, é com relação a isso. Essa cultura de nós celebrarmos as coisas e, nesse nosso contexto, ter sempre essa oferta de alimentos. Tipo assim, você tá triste, eu quero um brigadeiro. Por quê? Porque sempre que a gente tá no aniversário. Aniversário é ambiente o quê? De alegria. Então você tá ali comendo salgadinho, você tá comendo um docinho, você tá comendo bolo, você tá comendo sempre algo que é nesse tipo de, né, esse tipo de alimentação. É diferente. Quando eu tô lá celebrando, eu não tô num restaurante, enfim, na minha casa, comendo um prato de salada. Na maioria das vezes, não. Uma pizza, né? Festa de final de ano. Jantar de Natal, o que a gente tem? Um peru, né, um frango, um chester, aquela travessa assim, cheia de comidas gostosas, bem doces. Enfim, sempre é essa nossa associação com relação à alimentação. Tá? É tanto que um dos gatilhos que eu sempre falo para os meus pacientes, né, e eu uso isso muito para mim. Um exemplo, não vá para o supermercado com fome. Por quê? Porque a primeira coisa que você vai querer fazer é passar na seção dos biscoitos e querer pegar um biscoito. Ou alguma coisa assim, desse tipo. Por quê? Porque é algo prático. Né? Já vai comendo. Porque é algo prático. Eu faço. Então, a nossa intenção de saciar aquilo que está sendo o problema, tipo assim, tem que ser para agora. Então, sempre o mais rápido vai ser aquilo ali. E por ser uma coisa gordurosa, né? E por ser uma comida que tem um sabor diferente e que já se conecta à festa, quando você come, você já dá fica mais alegre e faz, por exemplo, às vezes eu vou fazer compras com minha esposa, aí a gente pega uns salgadinhos. Eu de frente do senhor falando uma coisa dessa, mas tem que confessar nossos pecados, né? Tem que confessar os pecados também aqui. Se deixar, alcança a misericórdia. Alcançar a graça hoje aqui nesse negócio. Então, vai muito nesse caminho, né? Vai muito nesse caminho. Sim. Também. É muito legal essa nossa... Um exemplo prático. A minha filha, ela associou o supermercado à bala fine. Então, todas as vezes que a gente vai pra lá, ela vai alegre pro mercado. Porque sabe que vai ter Porque sabe que vai ter, no finalzinho vai ter a balinha. Então, a gente começou a cortar, sabe? Não, hoje não tem, não. Ela fica mal, fica chateada. Então, essa coisa da alegria, né, da emoção, sim, juntamente com aquilo, né, que tá... E a verdade absoluta, eu vou confessar meu pecado aqui, quando eu estou no mercado com meu marido, que estamos com fome, né? Não jantamos, não almoçamos, estamos morrendo e pegamos um pipozinho, vamos comer, e depois passar. Isso é a mais pura verdade. E pipos também volta para a infância, né? Infância, alegria. Eu escuto às vezes, assim, algumas histórias que é muito repetitiva, né? Por isso que vale a pena até trazer. De pessoas que na infância eram muito pobres e elas lembram muito de alguns alimentos específicos. Por exemplo, farinha e rapadura, né? E assim, são comidas claras sobre um período histórico do nosso Nordeste, né? Que não tinha muito o que comer e comiam isso. E quando lembra, né, da comida, gera aquela questão da lembrança, né? Não pode ver uma rapadura que come, né? Farinha, come com farinha. E às vezes a forma de você sair, por exemplo, de uma experiência de muita miséria, né? De pouca comida, é justamente pela compulsão alimentar, né, Diego? Sim. Né? Às vezes é nesse movimento, né? Não é aquele prato de pedreiro, tem que ser muita comida, né? Como diz
aquela expressão, sustância. Né? Então vai muito também desse movimento, né? O meu conectando aí a questão da comida afetiva com a compulsão alimentar. Né? Então assim, gente, fazendo meio que um resumão dessa parte sobre o que é transtorno, né? Parece que tem muita conexão com a questão da autoimagem, né? Pelo que foi trazido, né? E com a questão do prazer também, né? Está muito vinculado à autoimagem e o prazer. Mas como é que a gente pode tratar? Eu vejo muito isso como tudo na nossa vida, o nosso cérebro é como um HD. Então tudo que nós registramos ficam gravados como crenças. Então existem crenças que são positivas e crenças que são negativas. E quando a gente, né, consegue identificar essas crenças no paciente, e a gente sabe que são crenças negativas, a gente tem que ajudar ele a reprogramar isso. Tá? Então, é claro que um trabalho em conjunto aí vem, né, a psicologia, enfim, vem toda uma equipe para poder tentar, né, ajudar esse paciente, porque a gente não pode fazer por ele, a gente vai dar as estratégias, a gente vai dar as informações para que ele coloque em prática. Né? Então, a gente precisa ajudar ele, né, com informações e ajudar ele a trazer isso, né, para a realidade dele, fazer ele identificar primeiro nele mesmo, tá? E mostrar o caminho que ele deve seguir. Tá? Então, essa mudança de hábito, que é algo que tem que ser gerado, né, nessas pessoas, enfim, ela precisa ser realizada. E isso é um passo a passo que às vezes é muito lento e às vezes é um pouco mais rápido. Vai depender de cada pessoa e de como ela consegue colocar em prática essas coisas. Você quer botar alguma coisa? Sim, quero complementar. Então, se uma pessoa ela chega, né, ou no seu consultório, ou no meu, por exemplo, ou num clínico, né, e o clínico ou nutricionista ou psicólogo, né, percebe esse comportamento que está demasiado, ou o próprio transtorno em si, já instalado, no meu consultório eu costumo muito dizer assim, você tem que primeiro fazer uma bateria de exames, vamos ver como é que está seu organismo, vamos ver como é que está. Eu falo isso não só para quem possivelmente apresenta um distúrbio, um transtorno alimentar, mas para todos. Por quê? Porque é importante a gente saber como é que está o nosso, né? Fez check-up? Fiz há 6 meses. Fiz há 3 meses. Ok, beleza, ótimo. Qual foi o resultado que deu? Deu alguma alteração? Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo ok. Então, se está tudo ok fisiologicamente, então emocionalmente, né? É algo emocional. Vamos trabalhar. A gente tem um problema menos aí já. Exatamente. E aí vamos trabalhar, vamos tratar isso aqui, certo? Então, o médico, o clínico é importantíssimo nesse processo, por quê? Porque ele vai dar essa bateria de exames, né? Eu também falo, você tem que ir, por exemplo, a pessoa que estava sendo acompanhada por mim com relação à questão do trauma, né? Da comida. Eu disse, você tem que ir para um nutricionista. Você precisa ir para um nutricionista, porque ele vai te ajudar de alguma forma a você voltar a ter esse prazer, porque a pessoa perde o prazer. Sim. Né, pela comida. A pessoa não quer mais comer, perde o prazer por causa da questão que lembra, vem sempre o gatilho do trauma, né? Então, sempre que vem é nutricionista, é médico, são os exames, né? Tá precisando de um psiquiatra, vamos para o psiquiatra. Né, para tomar uma medicação ali, porque as pessoas têm muito tabu, tem muita barreira com o psiquiatra, a gente não pode ter, porque aquilo ali que está ocasionando prejuízos sociais, emocionais, fisiológicos, precisa urgentemente ser tratado. Então, se você não está tendo esse controle com isso, você não consegue só com uma terapia, por exemplo, ou com um nutricionista, você precisa de medicação. Às vezes ele tem uma disfunção que é hormonal. Isso. Então, se ele tem uma liberação exacerbada de certo hormônio, ele vai ter essa compulsão, às vezes, pela necessidade de satisfazer, né, aquilo que o hormônio libera. Então, vamos supor, o hormônio do estresse, cortisol. Se eu tenho um hormônio de estresse muito alto, sempre alto, isso pode gerar em mim, sim, uma compulsão. Por quê? Porque o cortisol ele pode aumentar o hormônio da grelina, a grelina é o hormônio da fome, então isso descompensa. Aí eu tô lá, mas a alteração hormonal sempre né, ali, alterada, e aí eu não consigo ter essa saciedade. Né? Claro que a gente, né, tô falando aqui da parte hormonal, como ela falou, tem a parte, né, neurológica, enfim, da associação com o passado, né, dos traumas, enfim. São vários fatores que a gente tem que entender o que está acontecendo.
com o paciente. E às vezes essa investigação não é algo assim que é do dia para a noite. Pode levar 1 mês, 2 meses, 2 meses, 3 meses, ou seja, é um acompanhamento que às vezes pode demorar até um pouquinho mais, né? Até você conseguir fechar e esse paciente realmente ele ter essa reorganização, né? nessa mente dele, né? Nessa mentalidade. Se a pessoa percebe que tem esse comportamento, né? Disfuncional, está percebendo, não, é algo estranho, é algo que eu não estou tendo controle, eu não consigo controlar, né? Então, tem que investigar, tem que procurar os especialistas, né? As pessoas que realmente podem te ajudar para poder ajudar. Então, assim, é muito importante ter essa consciência. Então, quando a pessoa tem essa consciência, esse autoconhecimento, né? Ajuda bastante. Porque tem gente que percebe alguma coisa, mas diz, não, é coisa da minha cabeça, ou então fica com aquela barreira enorme de procurar ajuda, né? E aí acaba que vai o quê? Procrastinando e vai fazendo com que aquilo se torne uma bola de neve, porque vai crescendo, né? Mas quando se tem esse autoconhecimento e essa consciência, né, de que é necessário procurar, né, ajuda, vai procurar. Tem que procurar. Então vai para o nutricionista, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra se for necessário, faz os exames com o clínico e faz a sua parte. O resto o Senhor vai abençoar. Então esse acompanhamento multidisciplinar é fundamental, né? Sim. Não só com um profissional, mas com vários. Sim. Né? Parece que é algo até necessário. É isso, Diego, mesmo? Sim. Mais de um profissional? Sim. Sem dúvidas. Sem dúvidas? Sem dúvidas. Ótimo. Larissa, como é que tu vê assim, a participação também do fonoaudiólogo nesse processo de tratamento? Isso. Normalmente com alguns pacientes, inclusive pacientes obesos, a gente orienta focar bastante na mastigação. Nossa conduta é essa. Porque quando a gente vai se alimentar, a gente precisa preparar o ambiente. Seja um ambiente silencioso, sem distração, sem ninguém conversando. Porque, por exemplo, quando você está assistindo TV e comendo, só a postura, você está comendo no sofá, provavelmente. Sua postura já não está mais adequada, a gente orienta a comer com os pés apoiados no chão, com a mesa. Quando a gente está comendo distraído, a gente come mais, a gente mastiga menos. Então, até no processo de saciedade, por exemplo, se eu quero controlar a minha saciedade, se eu quero aumentar, né, ou diminuir a comida e aumentar a saciedade, mastigar mais vezes vai aumentar a saciedade e vai ainda facilitar o nosso próprio corpo a digerir esse alimento. Os nutrientes vão ser quebrados mais facilmente. E então, a gente orienta com relação à mastigação, a evitar, por exemplo, tomar líquidos juntos, né? Porque isso também acaba influenciando na própria percepção do estômago cheio. Já estou satisfeito, mas na verdade você está satisfeito com água, com suco, né? Que não a sua porção calculada para você. Gente, por exemplo, nós da psicologia, nós costumamos fazer um procedimento chamado avaliação psicológica para cirurgias bariátricas, né? E esse procedimento ele vem em conjunto com o médico cirurgião, com o nutricionista, né? Então tem todo um auxílio. E o que eu tenho observado, pelo menos nos casos que eu tenho atendido, é que existe uma orientação de nutricionistas, Diego, e também de médicos cirurgiões, de distinguir a dieta da reeducação alimentar, estimulando mais a reeducação alimentar do que a dieta, né? Eu queria saber de ti, assim, Diego, sobre essa questão, né? Se de fato isso é verdade, a reeducação alimentar é uma coisa mais eficaz do que a dieta, e aí já juntando essa pergunta, que você pudesse falar da importância de um hábito alimentar saudável, né? Entendi. Isso totalmente coerente, tá? Por quê? Porque quando eu falo de dieta, eu estou lhe dando algo que vai ser temporário, certo? Que tem um prazo de validade. Quando eu falo de reeducação alimentar, eu estou falando de hábitos que você precisa mudar ou melhorar ou serem substituídos para que isso seja levado para o resto da vida. Então, no processo, um exemplo do bariátrico, tá? Se eu não consigo mudar a mentalidade, é por isso que tem um acompanhamento do psicólogo, tem um acompanhamento do médico, do nutricionista, porque se eu não consigo mudar essa forma com que essa pessoa ela vê a comida, ela enxerga a comida, tá? Assim, é algo que é um prazo para ela voltar a ser o que ela era antes. Então, se eu tenho alguém que vai passar pelo processo de bariátrica e ela entende que durante o processo, porque a gente sabe que o processo ele é radical, tá? Porque a gente sabe que existe a redução rápida e drástica da alimentação durante o processo cirúrgico, né? A gente vem trabalhando isso aí durante
o pré-operatório, né? E durante o operatório, né? O pós-operatório, a gente tem essa redução muito grande, né? Porque o estômago ele vai ser diminuído, então existe toda uma capacidade gástrica, né? Que vai ser eliminada, né? E que isso ali faz total diferença. Então, se eu não conseguir fazer com que meu paciente ele mude os hábitos alimentares, tá? E entenda que a nutrição, que o alimento é para nutrir o corpo dele, que para ele ser saudável ele precisa desse corpo nutrido, tá? Como falei, a dieta ela vai ser temporária. Então, se ele passar pelo processo de cirurgia e fizer só a dieta, é ali a dieta e acabou, depois acabou-se. Tá? Ele vai voltar a comer como ele comia antes, as quantidades que ele comia antes, os alimentos que ele comia antes, nas quantidades, né? Por mais que no início menor, mas vai ser questão de tempo, para ele voltar a comer como ele comia antes. Então, mas se eu consigo fazer com que ele entenda que a alimentação precisa ser um aliado, tá? E que ele não precisa ser escravo da comida, aí ele começa a ter uma percepção diferente. Aí ele começa a entender o porquê que ele precisa se alimentar melhor. E aí a gente tem um emagrecimento, a gente tem um indivíduo que saiu, né, do estado de obesidade, morta, grau 2, enfim, para um estado de saúde, né, de um indivíduo saudável, que ele vai poder manter isso pro resto da vida dele. Eu acredito que é o maior desafio. Né? Quantas pessoas a gente já conheceu? Né? Eu mesmo, muitas que fizeram o procedimento, né, de redução de estômago e elas voltaram ao corpo, né? Ou talvez não ao corpo, mas engordaram bastante depois, né, que obtiveram o peso ideal e depois aumentaram mais, meio que no meio do caminho, digamos assim, né? E você percebe que é aqui. Não é o alimento. Não é o alimento, é na mente e é a forma como essa pessoa tem que se relacionar com a alimentação, que é como você está falando. Você está se alimentando, você não pode ser escravo da alimentação. Você está se alimentando porque você precisa subsistir, você precisa, né? E também ter o prazer. Então, imagine que a pessoa está antes da cirurgia, ela come sanduíches enormes, né? E aquilo é um prazer para aquela pessoa. Tanto é que quando você vai conversar com algumas pessoas que têm esse problema, né? Essa situação, esse contexto, você vê que, tipo assim, olha, aquele sanduíche tá mandando o mundo todo, olha, só por 10 reais. Alegria, né? Só por 10 reais, E você, o sanduíche do mundo todo, eu não consigo comer isso não. Mas você vai conseguir, tipo assim, eu consigo, você vai conseguir. Brincadeira fora a parte, mas assim, como é interessante, né? Essa coisa da mente, de entender isso e chegar a esse nível de entendimento para que possa ser saudável para aquela pessoa e que ela continue tendo, por questões de saúde, tendo o peso que ela deve ter. A fonoaudiologia faz parte também desse processo de acompanhar o paciente obeso. E no pré-operatório a gente faz, como eu estava dizendo, a reabilitação da mastigação dessa pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa come um sanduíche desse, ou acostumada a comer sanduíches, são alimentos fáceis de mastigar. A pessoa não precisa mastigar tanto como, por exemplo, uma cenoura, um aipo, uma beterraba, que é um alimento mais consistente e precisa mastigar durante mais tempo para poder se tornar fácil para engolir. Então a gente faz esse acompanhamento com o paciente de cirurgia bariátrica pré e no pós, porque, por exemplo, se ele costuma comer, né, mastigando pouco, ele vai ter as desvantagens, né? Vai vomitar, vai sentir um entalo. Sim. Então a gente faz acompanhamento. O que eu esqueci de mencionar naquela hora, que, por exemplo, a pessoa quando é ansiosa, ela costuma encher muito o garfo, a colher e colocar de uma vez na boca. Isso dificulta ela ter concentração para poder se mastigar. E aí, rapidamente, ela dá duas, mordeu de um lado, mordeu do outro, engoliu, outra garfada. Isso aí vai sendo uma bola de neve. A pessoa vai comer mais do que deveria, vai sentindo que tem um espaço, sobra um espaçozinho, vai querer mais a sobremesa e outra. Então, até a forma como você come pode beneficiar ou não o seu processo de reabilitação, a sua ansiedade. E só trazendo aí algo muito engraçado, a gente vê muito, né, na internet, nas redes sociais, aqueles vídeos, né, do cara comendo muito, né? E a gente vê muito isso aí que Larissa está falando. O cara pega um prato aqui de macarrão com carne e ele faz assim, ó. Ele não mastiga, ele não para, botou a comida na boca, mastigou, sei lá, 15, 20, 25 vezes, né? E não. Ele botou na boca, engoliu, já botou de novo e engoliu. Então, ou seja, não há associação daquele que está comendo, né, do cérebro com... Não tem como ele saciar, é por isso que ele come tanto, porque não tem essa ligação aí. O cérebro não consegue, é muito rápido para ele poder associar. Aquela coisa que está se alimentando. Dos 20 minutos.
minutos ou 10 minutos, que disse depois que você come, né, tem que esperar um pouco para poder sentir essa saciedade. Explica pra gente sobre isso, sobre a questão do tempo depois que você acaba de almoçar, por exemplo. Você, eu tô com fome ainda. Só que você não tá com fome, ainda não, a informação ainda não chegou, né? Você como profissional, explica aí pra gente, por favor. A gente vê, né, essa questão da associação, né, da mastigação, do tempo, da qualidade dessa refeição, né, e da quantidade e de como esse prato é montado. Quando eu tenho um exemplo, a Larissa falou algo que foi bem bacana, nessa questão de você associar o ambiente, você comer, né, e comer sem pressa. É muito comum, às vezes, a gente estar num local, vamos supor, eu fui para um restaurante e lá eu esperei 1h30 para ser atendido. E quando chega o prato, a gente está morrendo de fome, né? Aí a gente já pensa, caraca, meu, demorou demais. Essa, né? Morrendo de fome. Aí, caraca, meu, demorou muito, eu tô com muita fome agora, esse negócio aqui não vai me saciar. Aí você pensa em pedir mais alguma coisa. Só que aí você, nesse pensar, você está comendo, você terminou de comer aquela refeição e demorou mais ainda para chegar o outro prato. Quando o outro prato chegar, ou aquele que você pediu para complementar, você vai estar sem fome, porque é a hora que o seu cérebro conseguiu associar que você comeu. Então, essa questão da associação, existe a fome emocional, né? Existe a necessidade de comer, a realidade. Realmente eu estou com fome, porque se eu tenho ali algo que está planejado, que está idealizado para mim, pelas minhas necessidades individualizadas, enfim, todo o meu contexto, não só com relação ao contexto da comida no meu prato, mas do contexto emocional, daquilo que eu vejo que é atrativo, né, aos meus olhos naquela refeição. Então, quando eu tenho isso no meu prato e eu consigo comer, por mais que às vezes eu sinto que quando termino de comer que ainda cabe alguma coisa, mas espera um pouquinho, tá? Deixa o seu cérebro associar, porque a gente tem pressa, né, da saciedade. A gente é essa geração que quer tudo muito rápido, que quer que as coisas sejam prontas, né, logo. Mas aí senta um pouquinho, porque o cérebro ele vai fazer essa associação. Principalmente se você colocou em prática a mastigação correta, você deu aquele tempo, tá? Não se preocupa. Às vezes a gente sente só a vontade de comer de início, mas a saciedade ela vai acontecer. A gente vê isso quando a gente é adolescente, né? E eu tenho um adolescente na minha casa, e tipo assim, acabou de almoçar. Isso aqui vai ser pra ele agora. Viu, Natan? É verdade. Eu tô com fome. Calma, você acabou de comer bem, né? E eu digo isso porque eu também, na adolescente, eu era assim. E essa coisa do comer rápido, né? Essa coisa até da própria personalidade da pessoa, né? Influencia bastante. E você tá ali, se é aquela pessoa bem sanguínea, bem agitada, tá comendo rápido, né? Ou vendo na televisão, alguma coisa assim, desse tipo. Então, tudo isso vai meio que influenciando, né? Meio não, influenciando diretamente e tem que ter, viu, adolescente, você que está nos assistindo agora aqui, né? Está nos assistindo agora, por favor, você tenha paciência ao comer, né? E não acabe de comer, já diga, eu tô morrendo de fome, eu não comi nada. Sendo que você precisa esperar um pouquinho para que essa sinalização aí do cérebro com o seu estômago aconteça, viu, por favor. Então a gente pode falar que não comemos com os olhos, comemos com o cérebro primeiro, né? Às vezes com as emoções. E é interessante como a questão da mastigação é importante, né? Também, eu acabei esquecendo, mas é um outro tipo de ordem que é dada, né, de direcionamento, justamente para que o pessoal que vá fazer cirurgia bariátrica, né, eles também executem a reeducação alimentar e também o cuidado com a mastigação. Né? É muito importante. Muito importante. Né? Não é isso, Larissa? Exatamente. Porque, por exemplo, como eu tinha dito, se a pessoa não mastigar bem, ela vai ter os próprios sintomas bem desagradáveis, como vômito, entalo. Alguns casos, né, se não mastigou tão bem assim, precisa de ser feita uma cirurgia novamente, de repente, né, da localização que aconteceu o entalo. Ele, dependendo da cirurgia também, pode perder uma parte do intestino, né, ou seja, a absorção já vai ser menor dos nutrientes. Então, precisa mastigar bem para o corpo poder absorver os nutrientes da melhor forma, além de ter todo o acompanhamento nutricional para poder ter atingir as cotas energéticas de proteína, de carboidrato. Até porque nutrição não é aquilo que eu como, é aquilo que o meu corpo consegue absorver daquilo que eu daquilo que eu comi. Então, a mastigação ela tem que ser bem executada, porque os nutrientes eles vão ser quebrados, né? Eles vão ser diminuídos em tamanho e estrutura, né, para que o meu intestino ele tenha, né, essa vilosidade intestinal, ela seja capaz, né,
de lançar as enzimas e elas captarem junto com os receptores para poder absorver isso de forma intracelular. Então, ou seja, se eu não consigo mastigar bem e meu corpo ele não consegue digerir bem, eu não vou conseguir fazer essa assimilação, eu não vou ter a absorção de nutrientes. Então, às vezes, só passa a aumentar meu bolo fecal, né? Porque vai ter que ser expelido, né? Aí gera desconforto, vai gerar inchaço na barriga, vai gerar gases. Tudo isso vai ser fruto de uma má mastigação, de uma má absorção. E a gente percebe que existem questões emocionais que envolvem, que dificultam também essa questão da alimentação. Existem elementos emocionais que acabam dificultando a alimentação. O que é que você tem a falar sobre isso, Larissa? Por exemplo, alguém que sofreu algum trauma, a morte de algum parente, ou então descobriu uma traição. Tudo isso pode ser situações que a gente costuma dizer, difícil de engolir. Ou, poxa, engoli um sapo. Todas essas situações de engolir remetem realmente ao ato de engolir, e às vezes pode ser difícil. Você sente esse bolo na garganta, esse aperto, é difícil para engolir. Sabe? Aí você acaba achando, eu tô com disfagia, que é a dificuldade de engolir. Mas a disfagia, ela tem uma origem orgânica, ou alguma alteração neurológica, alguma alteração estrutural, sendo que nessas pessoas que têm a pseudodisfagia, que é a disfagia por contas emocionais, ela não tem nenhuma alteração física. Você avalia a pessoa, avalia ela comendo, e não tem. Eu conheci uma enfermeira, né, durante minha residência, que ela tinha uma dificuldade para comer. E ela não conseguia. Ela dizia que se engasgava com água, se engasgava com qualquer comida. E pelo quadro dela, pela idade, jovem, nenhuma questão neurológica, a gente começou a desconfiar se não era uma pseudodisfagia, uma disfagia psicogênica. E porque, como ela é enfermeira, ela sabe, não sei dizer, acho que inconsciente, né, manipular durante a avaliação, mas enquanto ela não estava sendo observada, ela achava que não estava sendo observada, ela conseguia engolir bem. A gente avalia a deglutição da saliva espontânea. Ela conseguia. Então era tudo um fator emocional que depois a gente caminhou para a psicologia para poder dar o acompanhamento. Porque a gente pode fazer avaliação, mostrar exames, para a pessoa ter um dado real, ver ali o resultado que está normal. E aí, quando parte, né, além da fonoaudiologia, a gente faz encaminhamento para psicologia nesses casos. Você vê como é interessante. Meu filho, quando ele tinha 3 anos, ele se engasgou com uma bala. E com 6 anos, ele se engasgou com um pedaço de gordura de picanha. Então, assim, todas as vezes que aconteceu isso, ele não queria, depois de um tempo, né? Ele não queria aquela bala, né? Então, ele rejeitava aquela bala. E ele rejeitou durante o tempo também carne, sabe? E eu estava lembrando, você falando, eu estava lembrando que há uns meses atrás, eu estava na casa do meu cunhado e eu estava comendo cuscuz e eu me engasguei, assim, como nunca havia me engasgado na minha vida, e eu consegui, né? Porque o meu autoconhecimento e aquilo que eu sei, né? Eu coloquei em prática ali e eu consegui, né? Tranquilamente ali, graças a Deus, sair daquele engasgo ali. Mas depois de uns dias, quando eu olhava o cuscuz, aí eu dizia, ai meu Deus. Exatamente. Sabe? Isso acontece. Mas eu trabalhava a minha mente, né? Isso acontece, por exemplo, a senhora é uma pessoa jovem. A senhora, gente. Você. Educação. Meus pais estão assistindo, vão ficar orgulhosos de mim, porque eu sou bem senhora. Pode me chamar de você. Pessoas idosas, por exemplo, eles costumam ter essa dificuldade, a disfagia, e aí começa a deixar de comer esse alimento. Por exemplo, cuscuz, se engasgou uma vez, se engasga 2, depois vai deixando de comer. Não é que eu não gosto mais de cuscuz. Na verdade, não é que ele não gosta mais, é porque ele está se engasgando e não quer confessar essa fraqueza, né, essa vulnerabilidade dele, que ele está se engasgando. Nossa, deixou de comer carne, de comer só frango. Por quê? Porque a carne é mais dura. Precisa mastigar mais, às vezes é um idoso que está sem o elemento dentário, né, sem os dentes, e aí sem a prótese, e então deixa de comer alguns alimentos. É porque deixou de gostar de carne? Não, é porque ele precisa de uma adaptação, uma reabilitação, para poder voltar a comer esses alimentos que ele gosta. Sim. É impressionante como a gente vê essa questão do trauma ligado à alimentação, né, Patrícia? Como é que você visualiza isso, a questão do trauma? Muitas pessoas elas chegam, né, com alguns traumas e com relação à alimentação, né? Engasgo, outros tipos de situações, por exemplo, eu não gosto de comer tal coisa porque eu me lembro
né, daquele evento, daquela situação, e ali não é porque ela fez algo ruim para ela no sentido fisiológico, foi porque ela lembra, né, ela atrela. E essa questão do engasgo, por exemplo, é muito forte isso, porque a pessoa realmente fica com medo de morrer, né, e se eu morrer? Se eu me engasgar de novo e se eu morrer? Né? Então, esse tipo de coisa precisa ser trabalhado emocionalmente, né? Também com a questão da alimentação, com o nutricionista. Por quê? Porque essa pessoa precisa resgatar, ressignificar, né? Deixar esse trauma, né, para trás através desse processo de ressignificação, de reestruturação, para poder continuar, porque ela precisa comer, ela precisa continuar a vida dela, né? Então é muito sério isso, não é brincadeira, né? Isso. Pronto, a gente já falou aqui sobre, né, o que é, né, como identificar, como tratar. Só que eu queria, para a gente poder fechar, trabalhar duas palavras específicas. Uma palavra um pouco mais ligada, né, ao aspecto da nossa fé mesmo, né? Está lá, até no livro de Gálatas, essa expressão, que é o domínio próprio, né? Que em algumas traduções é a temperança, né? Mas é o domínio próprio. E o autocontrole. Né? A gente percebe, a gente falou muito sobre autoimagem, sobre questões emocionais, né? Mas tudo gira muito em torno da relação do homem com o alimento, né? Diego, Patrícia, Larissa. Então, como é que nós podemos trabalhar, e sempre falando para quem está nos assistindo, o domínio próprio e o autocontrole nessa relação do ser humano com o alimento? Existe um versículo na Bíblia que fala, lá em Provérbios, que acima de tudo se deve guarde o seu coração. Quando eu falar de coração, está ligado à mente, né? A mentalidade. Por quê? Porque a gente precisa ter a nossa mente como uma fortaleza, né? E quando a gente recebe a Cristo, a Bíblia fala que a gente tem que viver em mudança, né? Em constante transformação. A gente tem que buscar essa melhoria em Deus. Então, a questão do autocontrole, tá? E o domínio próprio é algo que eu vejo, pelo menos é assim que eu entendo quando a Bíblia fala que é depositado em nós os dons. Então, o dom do domínio próprio, que o Espírito Santo que está em mim, que está em você, né? Ele nos capacita a poder viver isso. Só que às vezes a gente não sabe como utilizar, ou não sabe as ferramentas que a gente tem para poder utilizar ele, né? Então, isso é algo que deve ser buscado por todo cristão. Uma vez eu vi uma pregadora falando sobre novo convertido, né? E quando a gente se torna, né, novo convertido, quando a gente se converte, né, a Cristo, a gente tem que deixar as coisas velhas no passado e trazer as coisas novas que estão em Cristo para as nossas vidas. Só que quando a gente, às vezes, vem lá do passado, né, e a gente não consegue entender os traumas que a gente viveu, né? Até que alguém venha e nos ajude a trazer luz sobre isso aí. Né? Então, eu creio que se você tem uma disfunção, né, um transtorno, tem uma compulsão, e hoje chegou luz, né, sobre a sua vida, né, através dessa palavra, deste conhecimento, através deste divã aqui, né? Então, existem ferramentas que você pode colocar em prática, tá? Existem profissionais que vão estar habilitados, vão estar capacitados para poder estar trazendo, né, essa nova reorganização, essa nova reestruturação, né? Porque hábitos, os hábitos que eu tenho vivido na minha vida, alguns hábitos que são ruins, alguns hábitos são bons. Os hábitos ruins, eles não foram construídos do dia para a noite. Então, eles não vão ser desconstruídos do dia para a noite. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o termo aqui. No coach, eu vou falar no coach, tá? Pelo menos até onde eu sei, o que eu tenho visto é que existem duas formas de viver uma nova crença. Pela repetição ou por forte impacto emocional, algo que nos marcou de forma impactante. Então, gera em nós uma crença ou pela repetição. Mas a maioria dos hábitos são por repetição. Então, os hábitos novos eles vão ser gerados mediante repetição de novos hábitos, né? De uma nova postura, de uma nova posição. Então, em mim e em você, né? Em vocês, existe esse depósito de Deus sobre as nossas vidas que a gente deve ter, né? Domínio sobre todas as coisas. Né? Se Cristo disse que a gente veio para viver uma vida plena, então eu creio que plenitude
não é só sobre eu ter um carro bom, ou uma casa boa, ou um emprego, mas é também no aspecto do cuidado do corpo. Patrícia? A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Né? Lá em Gálatas 5. Então, assim, domínio próprio, eu relaciono muito ao controle. Né? O controle que nós precisamos ter, o autocontrole. O autocontrole das nossas emoções, daquilo que nos vai fazer pecar, porque tudo que está relacionado à questão de que nós, como templo do Espírito Santo, precisamos nos cuidar, precisamos nos amar, precisamos nos ver como Deus nos vê. Né? Tudo que vem para poder manchar, para poder distorcer e roubar isso, né? é do diabo, é do inimigo. Então a gente precisa o quê? Tomar posse dessa palavra que Deus diz, né, para nós. Nós temos sim capacidade de ter esse domínio próprio, de ter esse autocontrole. Nós precisamos porque é o fruto do Espírito. O Espírito está dentro da gente. Né? Então a gente vai manifestar. E para manifestar tem que desenvolver. Tem que buscar em Deus, tem que buscar renovar a mente, como lá em Romanos 12:2 fala, né? Não se conforme, né, com este século, mas se transforme a sua mente. E é de glória em glória. Exatamente, de glória em glória, de dia após dia. Né? A gente acorda, tem lá um gigante para a gente derrubar, e a gente derruba esse gigante. E dia após dia a gente vai conquistando essa vitória, né, a qual Deus já nos deu. Então, é possível sim você ter esse domínio próprio, esse controle, né, emocional, esse controle que Deus te deu já, que está dentro de você, você que é cristão, que tem Cristo, né? Então você pode usufruir disso e desenvolver dia por dia. Larissa? Eu acredito que o domínio próprio é um fruto, né? Pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido. E se você ainda não tem, né, ele tão desenvolvido assim, pode pedir ajuda em oração a Deus. Eu acredito que ele é interessado em que você desenvolva não só o domínio próprio, mas como as outras características do fruto. Tem uma equipe, né, aqui mesmo na igreja, ou você pode buscar em outras instituições, clínicas e tudo mais, para você pedir ajuda, porque às vezes é difícil lutar sozinho contra um hábito, é difícil lutar sozinho contra vícios e tudo mais. Então, se você precisa de ajuda, busca ajuda, não fique confiando no seu próprio domínio, né? Vou esperar ter domínio próprio para poder conseguir vencer. Peça ajuda quanto antes, que é uma bola de neve. Quando você vê, tá maior ainda com o passar do tempo. Exatamente. Nós estamos vivendo uma geração que meio que está cada vez mais hedonista, né? Hedonista no sentido de ter a todo custo a satisfação dos seus prazeres. E a gente aqui pincelou muito sobre isso e parece que é quase que irresistível para nós não satisfazermos a nossa vontade. E a alimentação também é isso, né? A gente falou sobre prazer aqui, a gente falou sobre o quanto uma necessidade pode virar um motivo de gozo, mas isso não necessariamente é saúde. Eu acho que essa é a grande lição. Essa busca por prazer não fala de saúde, às vezes fala sobre uma prisão emocional, né? Isso fala muitas das vezes sobre uma enfermidade, um problema, uma doença. Se nós pararmos para pensar que a grande quantidade de doenças psicológicas envolvem também essa dificuldade que nós temos de dominar certos desejos. Às vezes até conhecemos alguns limites que temos emocionais, mas nós não conseguimos dominar, nós não conseguimos refrear. Eu costumo falar para alguns pacientes o seguinte: nós precisamos aprender a exercitar a desobediência às nossas pulsões. Gostei de ter. Quando a gente começa a desenvolver, que é o quê? Eu quero comer. Eu quero comer muito, porque eu tenho uma compulsão. Mas eu escolho não comer. Né? Vocês falaram sobre o pecado, e o que é essa relação do homem com o pecado, segundo a própria perspectiva bíblica? Né? É de um homem que tende para cair, tende para o pecado, mas ele escolhe não pecar. Né? Isso na perspectiva cristã bíblica. Então, nesse tema nosso, muitas pessoas que têm transtornos alimentares, têm compulsão para o alimento, eles têm essa tendência a querer comer. Então aí o que deve ser feito? Não comer. E muitas pessoas que não querem comer precisam comer, né? Com uma educação alimentar, com um mastigar correto. Então é um tema muito completo.
mas que eu acho que fechamos com uma fala muito interessante, né? Da importância de desenvolver o domínio próprio. Agora, para poder encerrarmos, 10 segundos para cada um, trazer um recado para quem está nos assistindo, para aquela câmera ali, certo? Primeiramente, os cavalheiros do sorriso brilhante e cristalino. Diego, por favor. Eu acho que isso foi um momento muito precioso, tá? E tudo aqui que a gente tem vivido, né, que a gente tem colocado em palavras, que isso possa habitar no seu coração, tá? Cristo, ele nos deixou algo muito precioso. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, o cuidado com a sua mente, né? O cuidado com o seu corpo, o cuidado com a sua saúde. Quando eu falo corpo, gente, não é só você querer colocar um biquíni e sair por aí desfilando, não. Isso é o que o mundo prega, tá? O que a Bíblia prega não é isso. É o cuidado com o tempo. É você ter uma boa saúde, ter equilíbrio com as suas escolhas, né? E gostei da palavra, né, da frase que você falou, né? É escolher desobedecer as minhas compulsões, né? Quando eu sei que elas são desenfreadas e que vão me trazer mal. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, né? E que vocês possam viver coisas ainda mais poderosas em Deus. Patrícia? Então, você que está nos assistindo, se você precisa de alguma ajuda, como a nossa querida fonoaudióloga falou, busque, porque existem profissionais que vão te ajudar a desenvolver esse controle e existe também o próprio Espírito Santo que habita dentro da gente que vai te ajudar também nesse processo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem irmãos, você tem uma família, você tem profissionais dentro da própria igreja também que podem te ajudar de alguma forma. Então, busque ajuda. Às vezes as pessoas têm medo, têm receio. O que vão pensar de mim? Não fique pensando nisso. Apenas vá e conquiste aquilo que você deseja para a tua vida, que é se cuidar, estar melhor cada vez mais, ter esse controle, ter esse domínio próprio na sua vida. E você vai ver como Deus ele vai honrar a tua atitude e a tua fé. Eu espero que esse vídeo tenha sido bem proveitoso para você que ouviu, que assistiu. E sinta-se à vontade, né, para mandar dúvidas, deixar uma mensagem, abençoar outras pessoas compartilhando esse vídeo. E é isso, fiquem com Deus. Gente, muito obrigado. Diego, Patrícia, Larissa, certo? Foi um prazer enorme, foi um programa maravilhoso. Deu até fome. Sinceramente, sair daqui para comer, tá bom? Gente, um recadinho para vocês. Como eu falei no nosso programa, coloquem aí nos comentários, não só na lista de transmissão que acontece, né? No automático, mas principalmente os comentários fixos do YouTube, né? Coloquem possibilidades de temas que vocês gostariam que a gente pudesse discutir, tá bom? Que a gente vai estar contribuindo com vocês, tá bom? Foi um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.